louvado, Da multidão com o seu machado de duas mãos. louvado Cada hora que Exu pedia comida, seja, prepara. seja Deus. As mulheres com uma cabeça de carneiro salutam os tambores e dançam mostrando essa oferenda à direita e à esquerda. Então, assim, então, para quem não conhece o tema, né, o Nietzsche e o Dostoiévski, eles são comumente considerados os dois maiores pensadores do problema do niilismo. O Heidegger tenta botar o Dostoiévski para trás, num determinado texto, acho que até está no Nietzsche, se alguém quiser eu posso ver depois, mas ele, né, interpreta o Dostoiévski de uma forma completamente equivocada para poder colocar o Nietzsche à frente do Dostoiévski, né? Embora eu tenha lido em algum lugar que ele tivesse uma imagem, o Heidegger, do Dostoiévski na sua parede, né? Então não dá para entender por que é que ele, né, faz essa leitura de que Dostoiévski teria um niilismo mais raso, mais particular, a Rússia, e o Nietzsche que teria sido um pensador de um certo niilismo, como uma espiritualidade universal. Né? Dostoiévski, ele nunca leu Nietzsche, então eles são considerados os dois maiores pensadores do niilismo ainda hoje. Dostoiévski nunca leu. Quando Nietzsche chega na Alemanha, ou na Rússia, a obra de Nietzsche chega na Rússia, Dostoiévski já tinha morrido, mas Nietzsche leu intensamente Dostoiévski, né? Leu em 87, ele lê Dostoiévski, ou é 86, 87 para 86 para 87, que ele diz em cartas que descobriu Dostoiévski, mas é de causar suspeita por uma série de motivos, né? Por exemplo, além, enfim, quando Nietzsche escreve O Nascimento da Tragédia, o Wilamowitz, ele faz uma crítica ao Nascimento da Tragédia bastante impiedosa, e a epígrafe é do Adolescente, de Dostoiévski, e o Nietzsche teve uma relação bastante próxima a Lu Salomé. Então é estranho, né? Mas, enfim, não vou dizer que ele estava mentindo, obviamente, né? Mas, de fato, se ele não leu, há alguma coisa ali muito significativa, né? Porque quem lê, por exemplo, do Pálido Criminoso do Zaratustra, parece que ele está falando de Raskolnikov. Né? Realmente seria muito impressionante. E uma das coisas curiosas é que Nietzsche, né, a despeito de toda a virulência e falta de modéstia, né, por uma postura filosófica também, que o Nietzsche tem, né, e dele ser impiedoso com aqueles com os quais aquele que ele dirige a sua crítica, ele sempre respeitou Dostoiévski, a gente sabe toda a virulência que o Nietzsche tem contra cristianismo e cristãos. Então, até quando ele faz algumas críticas assim no Dostoiévski, tem uma bem sutil, que ele acho que no Nascimento não é Além do Bem e do Mal, tem alguma parte que ele faça lá, ouço pensar em nomes maiores, acho que decadentes, mas não ouço falar, né? E ali estaria o próprio Dostoiévski. Então até quando ele critica com profundo respeito, que é bastante impressionante, né? O Nietzsche vai dizer que Schopenhauer, que o Dostoiévski foi o segundo melhor encontro, o melhor acontecimento, algo por aí, da vida dele, depois do encontro dele com Schopenhauer, que, como a gente sabe, ele renega e samba em cima, mas com Dostoiévski ele não faz isso. Ao contrário, o Nietzsche, ele, em algum momento, não sei se é no caso Wagner, não estou lembrada agora, que, como eu falei, estou meio enferrujada, mas ele disse que o único psicólogo com o qual ele teve algo a aprender foi o Dostoiévski. Né? E o Dostoiévski e o Nietzsche, ele, né, isso daí é uma hipótese, não é só minha, mas enfim, eu compartilho dela. Eles pensaram de modo surpreendente próximo o problema do niilismo, e ao mesmo tempo de modo completamente antagônico, né? Sobretudo na solução, porque Dostoiévski era um cristão e o Nietzsche, ele vai propor ali, né, a superação do niilismo e essa esperança aí pela possibilidade do super-homem, né? E a gente pode ou do além do homem, que em linguajar, na terminologia dostoiévskiana, a gente poderia falar que algo correlato seria o homem-deus ou o ideal de Sodoma, né? Em Dostoiévski, esse além do homem.
E esse espanto dessa semelhança, né, como eu disse, efetivamente, se Nietzsche não conheceu Dostoiévski, a coincidência desse que eu estou me lembrando, mas há vários outros, mas dessa passagem especificamente, o Pálido Criminoso no Zaratustra, é muito impressionante que eles tenham pensado de modo tão próximo. E esse espanto é compartilhado por muitos pensadores e estudiosos, esse espanto com essa semelhança, né? Aí, assim, só a título de curiosidade, né? Mas, assim, por exemplo, o filósofo russo Dmitry Merezovsky, ele acreditava que Dostoiévski tinha antecipado Nietzsche com tal precisão matemática, ele usa esse termo, e aí a conclusão que ele chega é que só podia ser porque os dois eram inspirados divinamente, digamos assim, por algo que, né, é sobrenatural, que só isso poderia explicar a semelhança. Né, Camus identifica o pensamento de Nietzsche ao de Kirillov, que é um dos personagens dos demônios. Muitos autores identificam Nietzsche ao Kirillov. Na minha tese, eu identifiquei mais o Nietzsche ao Stravogin, pelo menos o ideal de Além do Homem, assim. Né, o Camus fala, e, né, para Kirillov, assim como para Nietzsche, matar Deus é tornar-se Deus. E ele compara o Camus, o destino de Nietzsche com o destino do Ivan Karamazov, que fica louco. Né? E o Dostoiévski, de alguma maneira, ele via como aquele indivíduo que ele ousa demais a ultrapassar os limites, ele tem 3 caminhos, ele tem 3 saídas, ou a perversão, ou o suicídio, ou a loucura. Né? Então, por isso que a gente sempre vê os personagens. Não por acaso os finais de Dostoiévski tendem a ser trágicos, né? Tirando ali o bastante controverso epílogo de Crime e Castigo. Zoroastro e as cataratas do Niágara. O hábito de habitar sua casa escada escavam os fundos quadros. Dostoiévski e Nietzsche, então, diagnosticaram o niilismo como a espiritualidade ou conteúdo espiritual interior característico aos novos tempos. Então, o niilismo é algo, tanto que tem algum momento que o Dostoiévski coloca, né? Ou não, eu acho que, não sei se ele chega a falar isso, mas enfim, o niilismo é como se fosse uma ideia que se sente. Na verdade, és isca, não tens para onde voltar. Escuro, absoluto, Pega naquela coisa do Bakhtin, ideia-sentimento. Então, o niilismo ele é uma ideia que se sente, uma concepção que se sente. Ele é uma interioridade, uma forma de espiritualidade, que, como a gente vai ver, é o que eu chamo de espiritualidade negativa. Espiritualidade não no sentido de espírito enquanto gaste, né? Enquanto, se a gente preferir, subjetividade. Espiritual, mas assim, né? Porque subjetividade parece que só diz respeito ao indivíduo. Então, seria esse humor, digamos assim, espraiado na cultura, né? E na própria interioridade dos indivíduos, certo? Espírito dos tempos, né? Espiritualidade no sentido de espírito dos tempos. Então, essa espiritualidade niilista, ela é sintetizada pela expressão morte de Deus. Isso significa que o niilismo expressa uma negação e uma rejeição ao que até então se considerava como fundamento de toda espiritualidade conhecida, que é a crença em alguma espécie de universal sacralizado. Então, o niilismo é a negação ou rejeição do fundamento da moralidade, do fundamento da própria sociedade. A negatividade relaciona-se um pouco com a questão de entender o niilismo que a Mariana colocou como uma espécie de
de marcador de um certo processo de nadificação, digamos assim, né? Eu tenho um professor que ele é hegeliano, mas ele não gosta de ser chamado de hegeliano porque isso engendra uma série de performances atribuídas aos hegelianos que ninguém quer ser atribuído, mas ele é hegeliano, porque ele pesquisa Hegel há muito tempo. Que ele diz o seguinte, olha, essa questão de acusar, como Nietzsche faz, né, performando o cristianismo, de fazer uma acusação de que o cristianismo advoga para uma espécie de negação da materialidade, da imanência, né, e dizer que isso é uma espécie de niilismo, isso é uma espécie de acusação inócua. Porque o cristianismo ele é niilista, porque a criação ela foi feita do nada. Então, o próprio ato da criação é um ato de investimento referente, né, a uma criação do nada, do nihil, né, digamos assim. Não sei se eu concordo com essa perspectiva dele, mas é isso que ele postura, né? Mas aí eu estou colocando elementos assim, para refletir sobre. Então, de um modo geral, a questão que apresenta-se aqui é que configuraria, a gente foi bem falado bem no início da live, né? Várias vezes. O que configuraria, por exemplo, para Nietzsche um aspecto compositivo em relação a Dostoiévski, que você mencionou aqui em alguns momentos, né? Uma espécie de uma abordagem, digamos assim, ligada a, vou chamar aqui de referenciação por uma figura do divino, enquanto um certo sentido religioso que talvez possa ser entendido como contraposto ao ideal racionalista do iluminismo em determinada medida. E eu acho que nas suas falas você comparou um pouco que o Nietzsche, apesar de crítico também do racionalismo iluminista, ele de alguma forma transitaria pela perspectiva do racionalismo iluminista para de alguma maneira, eu acho que há isso na obra do Nietzsche em certos pontos, quando há um diálogo meio dúbio acerca da probabilidade científica do Nietzsche e certos questionamentos que em alguns momentos são pertinentes, né, sobre uma espécie de unilateralidade científica ali que aparece no Nietzsche, em outros momentos não tanto, mas o Nietzsche faz esse movimento, né, oscilante em dados momentos. E aí você disse, né, o Nietzsche muitas vezes, inicialmente eu achava que o Nietzsche tinha um potencial extremamente revolucionário, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista conceitual e de investimento material referente àquilo que ele propunha. Posteriormente eu percebi que o Nietzsche tinha tendências reacionárias, isso está presente mesmo na obra do Nietzsche. E posteriormente eu percebi que na verdade eu não sei o que é que eu acho, entre aspas, né? Tô brincando aqui. Não sei o que é que eu acho dele exatamente, mas sei que tem uma potência ali. Jung fala algumas coisas sobre a personagem Zaratustra, né? Ele diz o seguinte: Zaratustra, de maneira alguma, é uma figura meramente poética ou meramente metafórica, inventada por Nietzsche, né? Nietzsche uma vez escreveu, diz Jung, né, a sua irmã, dizendo que Zaratustra aparecera para ele em um sonho quando era menino. Encontrei, né, diz ele, então uma alusão ao fato peculiar de que Nietzsche, quando jovem, estudou em Leipzig, onde existe um tipo engraçado de seita persa, a assim chamada seita Mazdasnan. E seu profeta é um homem que se chama a si mesmo El Hanich. Mas disse que este homem e um alemão da abençoada terra da Saxônia chamado Heinrich, um nome saxão muito conhecido, de fato o professor de línguas orientais, né, daqui me disse que quando estudava persa em Leipzig,
Este homem participava do mesmo seminário. Certamente não é o fundador dessa seita, mas Dasna, ela é de origem mais antiga. Eles tomam certas ideias persas do Zen Avesta, particularmente as regras de higiene que aplicaram de modo mais ou menos mecânico, acompanhadas de ensinamento metafísico, também tirado do Zen Avesta, que, como sabem, é uma coleção dos livros sagrados da crença zoroastriana, né? Acreditava-se que Nietzsche se aproximara de certos membros dessa seita, assim adquirindo certas noções de Zaratustra ou das tradições zoroastrianas. Jung faz essa colocação para afirmar que, posteriormente, isso não se sustentaria, né? E segundo a percepção dele, né? Pessoalmente eu não acredito nisso. Ele nunca teria adquirido uma ideia muito elevada de Zaratustra através daquelas representações. Nietzsche era um homem muito lido, muito culto em diversas formas, então é bem provável, ou mesmo certo, que ele deva ter feito alguns estudos especiais na linha do Zen Avesta, que já nos seus dias estava traduzido em sua maior parte, né? E aí ele prossegue fazendo essas colocações, né? Que não é precisamente o que nos interessa. Ele vai falar um pouco sobre como esse contexto zoroastriano, e é isso sim interessa aqui para um determinado contexto, de certa maneira serviu como uma inspiração observativa a partir da perspectiva do Nietzsche, né, segundo as suposições que o Jung procura erigir aqui nesse determinado contexto. Zaratustra é uma figura quase legendária, mas mesmo assim existem certas noções sobre ele que provam que ele deve ter sido uma pessoa real que viveu numa era remota. É impossível situá-lo, quer geográfica, quer cronologicamente, né? Provavelmente, né, deve ter vivido no noroeste da Pérsia. São as cartas de Nietzsche. Na realidade, o próprio Nietzsche diz que escolheu Zaratustra porque ele foi o inventor do contraste, e aqui é justamente o que nos interessa, entre bem e mal. Seu ensinamento foi sobre a luta cósmica entre os poderes da luz e da escuridão, e foi ele quem perpetuou este eterno conflito.
hábito de habitar a sua casa, escava o mundo dos fundos, corredores na volta das alturas celestes. Sem sair de qualquer superfície, perfura a cura que deve morrer. Sem sair de seu mundo, escapam as piruetas dos ventos contrários. Habita a mira e revira a revolta quando os gumes têm cheiro de sangue, cortinas atiçam o vendaval, navegando por entre os entes dos mares remotos. Então, o niilismo aí, ele iria contra, digamos assim, o que há de mais geral e, ao mesmo tempo, de mais essencial, de característico, a espiritualidade e a experiência humana como um todo. Né? Que é aquela história, você muda de cultura, mas cada cultura vai ter ali a sua expressão de relação com o além do mundo, que, de alguma maneira, é uma espécie de universal, que nos perpassa a todos, isso que há de comum, essa essência, digamos assim, né? E essa essência, de alguma maneira, ela sempre tende a recorrer ao sobrenatural. Depois, com o iluminismo, a galera vai recorrer a uma certa razão como esse universal humano, sem o sacro. Mas é isso que tanto Nietzsche, que era ateu, quanto Dostoiévski, eles acreditavam que essa racionalidade universal ela não se sustentaria, porque a razão é sempre meio e nunca fim. Hasard. Então, justamente para ilustrar, né, que a mudança de narrativa, né, a dominar, hegemonia, mudança, na verdade, alteração na hegemonia das narrativas, né, da mudança nas relações de hegemonia cultural. Então, assim, é um código. Então, para explicar, né, essa questão da violência simbólica, a nossa cultura foi violada. Você vê, nós somos roubados na nossa cultura, né? Nós somos colonizados, brutalmente escravizados, brutalmente explorados, pilhados, e ainda vem nos impor significações como se nossa cultura, nossos valores fossem de narrativas deles. A gente vê até um professor aqui, né, por exemplo, eu vou repetir quando eu falar de Xangô, porque os franceses, nossas histórias aqui do Brasil, é a história da elite, não é a história, realmente, a história que a gente vê no Brasil, né, da independência, os inconfidentes, não é a história do povo brasileiro, né, é a história das elites, né, isso aí para ilustrar a questão da violência simbólica, já começa aí, né, já começa aí na questão, é a história das elites, não é a história do Brasil. Não é a história do Brasil, é a história das elites do Brasil, né? Na verdade, o reino, o Dom Pedro II, a nossa história mesmo, o herói brasileiro, a heroína é a Luísa Maim, Luiz Gama, são heróis negros, é a Aqualtune, uma quilombola, líder quilombola, né? É Zumbi, o maior deles, é Zumbi, que foram a revolta dos malês, porque essas sociedades, elas são justamente isso, né? Aí o colonizado de uma sociedade, de uma universidade de sociologia, fala, que o Brasil, a gente não tem uma história nossa, nossa história é a história das elites, tá claro. Não é que nem a França, que tem os jacobinos, que tem a história, aí ele vem, babá, Só que os jacobinos, eles tinham Rousseau, né? Eles tinham esse texto das desigualdades que deu a origem da desigualdade entre os homens, né? Que deu todos, que ele fala, eu vou falar no texto, né? E que ele faz elogio às nossas sociedades ameríndias e africanas, que são esses quilombos, que são esses heróis, que seria Zumbi, que seria Aqualtune, seria Luísa Maim, seria Luiz Gama, seriam todos esses aí,
né? Seriam esses Moremi, a Elala, os códigos de Xangô, todos esses códigos que são marginalizados e não são aceitos. Por isso que a gente escreveu esse livro. Sim, entendeu? Pelo amor de Deus! Né? Assim, senhor, vai chegar o Jacobin, vai lê Rousseau, lê aqui que Rousseau, né? Eu dei uma palestra lá online para a França, que participou juristas africanos e lá na Sorbonne Panthéon, né, também tinha gente, já tinha Sorbonne Panthéon de africanos, né, em francês nesse texto, em francês eu deixei no Portal Afro, teve bastante curtida, é em francês, porque eu escrevi em francês, né, tá mais completo que aqui, inclusive, né, e aí você vê o ódio das pessoas, assim, como pode, o Le Bon Sauvage, aí coloca o cabelinho lá de Rousseau, né, não sei o que lá, mas o Bon Sauvage é que, né? Eu sou o bom selvagem. Eu sou o bom selvagem. Mas quem é selvagem? Né? Você selvagem é macumbaria, tem que tirar os fetiches das casas, a igreja, porque, né? Aí você vê lá, eu via lá numa coisa de uma igreja que há muito tempo, não desse papo que eu amo, né? Não, meu amor, o Bergoglio, né? O meu fofinho. Né, que eu sou o maior herege e mó pagão, mas eu amo meu fofinho, Bergoglio, né? Não vou chamar de papo porque eu não sou cristão, né? Só os brasileiros são cristãos, mas é meu fofinho, é meu amor, meu Bergoglio. Então, assim, não, na época dele, mas assim, era uma vez, ele até me falta rolê. Aí eles tiravam fetiche das casas, não sei o quê, umas coisas bonitas, né? Era uma vez no Togolê. Aí você via Quiricu, né? Aí a história da coisa tira os fetiches. Nossa, fetiche é a coisa que tem a ver com a tradição, com a ancestralidade. Ali, a bruxa transforma as coisas, os homens, em fetiche. E ela era má porque ela não tinha homem. Aí Quirico cresce, fica com ela, tira a espinha, que é a história do leão que tinha espinha, aí ele transa com ela fica boa. Aí não transforma mais o homem em fetiche. É mais ou menos como se eu dissesse que uma freira, ela era mal amada e transformava os homens em cruzes, né? E aí, mais ou menos, e aí o marido da outra, a criança, o menino, crescesse, né? Tirasse a coisa dela, tirasse ela de freira e ela deixa de transformar a igreja, não ia gostar, né? E assim, isso passa, as pessoas levam os filhos, para vocês verem, é violência simbólica, né? É uma violência, né? A nossa cultura, né? E você vê gente negra falando, eu vou levar meu filho para ver o Quirico, né? E, por exemplo, como você vê várias pessoas ministras, né, pessoas do governo, passando pano para a questão de elogio à escravidão. Não interessa o contexto. Não tem contexto para elogio à escravidão. Cala a boca se não tem o que falar, mas não passa o pano. Né? Você não pode passar o pano, ainda mais sendo negro. Entendeu? Ainda mais a gente tendo obra, ainda mais tendo questão ligada à militância, ligada à martirização da militância, ligada a pessoas que têm uma obra remarcável, como a gente fala em francês, né? Então é isso, né? Então, assim, também a gente acaba, né, entrando nessa questão para ver como é forte a questão da violência simbólica, né? Então, para entender a violência simbólica, esse vídeo vai ser uma meia hora, tá? Então, para se entender a violência simbólica, como é que é, né? A mudança nas relações de hegemonia cultural. A África, ela tinha uma cultura tal, a primeira coisa que eles fizeram foi mandar os antropólogos do espaço para estudar, para mudar as relações de hegemonia. Então, aquela cultura, então passa a ser isso é demonizado, isso é isso, 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 isso é isso. E essa cultura faz isso e mata, tudo muito mais. Desestrutura, faz com que os povos escravizassem uns aos outros, além da escravidão linhageira, que era uma coisa que era a escravidão doméstica, que eram as questões, que era a questão dos agregados de família, que começa a mudar, né? Em determinado ponto, né, começam a ser os agregados, que é uma outra coisa que eu falo no vídeo de amanhã, que eu vou falar aqui, desse outro livro aqui, que eu vou refazer os vídeos, né, o Antropologia, que é meu outro livro, que eu recomendo também, que também, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né, então, assim, as coisas começam a mudar,
né? Começa a mudar e aquela cultura começa a ser, então, sendo que nós somos os civilizadores, né? Rousseau tá lá, Rousseau, bonitinho. E aí você vê os professores, eu tinha meu professor e falava, por que me chamou meu filho de negro? E ele fala da sociedade negra, ela não conhece, eu fiz o texto, né? Lá de Xangô, do código, você fez não sei o quê. Não, querido, isso é nossa história, são nossos mitos formadores. Está no imaginário do nosso povo, está aqui, ó, formador. Isso é um patrimônio, você pode ser evangélico, mas sua mãe, filha, ela trata como Iaçã, né? Ela trata como mito, né? Da mesma forma que a questão das dimensões do mito, né? Que eu vou explicar as dimensões do mito mais para frente, né? Quando chegar. Então, assim, muda as relações de hegemonia cultural. Né? Então a violência simbólica é a cultura da classe, são as imposições da classe culturalmente dominante. Eu não vou explicar na linguagem do Bourdieu, né? Mas eu explico aqui na linguagem do Bourdieu e simplificando, porque ele é extremamente hermético. Ele fala, não gostaria, eu me arrependo de ter sido obrigado a ter sido muito hermético, porque na França ele era de Pau, do sul da França, e em Paris, o Francian, eles têm a questão dos patois, né, dos outros dialetos, né, que eles têm muita raiva, eles preferem o estrangeiro, na época, né, preferem o estrangeiro que os paysans, os camponeses, né, e ele, para se impor como maior, ele teve que ser muito hermético, né, para falar então eu queria falar mais amplamente, mas como ele era paysan, como ele era do interior, ele conhecia bem o espírito da França, então mesmo assim ele consegue ser bem, não bem, né, dentre os intelectuais era bem midiático, né, como Touraine, como outros assim, que eram do establishment, assim, eles eram do establishment, do que é cultural prescrito, né, do que é culturalmente estabelecido, ele era contra, né, ele era contestador, né, e então ele, na época da greve de 95, da globalização, ele falou, justamente o que me chamou, ele era contra a globalização, né, falei, como alguém pode ser contra a globalização? Porque toda a mídia, né, tinha essa opinião, como alguém? Aí eu vou ver as aulas desse cara aqui perto, né, aqui eu vou ver, né. E ele falava, né, e já tinha passado 2 anos da greve geral, e ele falou na televisão, né, que para Touraine, colocando o dedo na cara assim, que vocês, intelectuais orgânicos, vocês têm essa função de como vocês fazem com que na verdade as empresas aumentem seus lucros e em detrimento de perdas de conquistas históricas. Vocês, hein, Lázaro e Marcelo. E Irinaldo também. E o quê? Ao vivo, estamos ao vivo. Vocês sabem o que é afropessimismo? O que é afropessimismo? Elinaldo. Oi. Salve, Elinaldo. Fala aí pra nós. Se apresenta aí. Isso aqui é a primeira vez que você tá colando aí. Boa noite. Meu nome é Elinaldo. Moro no sul da Bahia, cidade de Camamu. Estudo comunicação social, rádio e televisão. Tranquei o curso aí por falta de recursos financeiros. E saí para dar uma trabalhada aí. Por isso que eu não colei mais no grupo. Mas estou sempre acompanhando as discussões de vocês, assim, pelas mensagens. Acho que é isso. Ô, Eli, por que você se interessou pelo afropessimismo? Oi, Elinaldo. Eli. Oi, tava com problema aqui no microfone. Pode repetir, por favor? Por que você se interessou pelo afropessimismo? Eu achei interessante a perspectiva de que nós somos a etnia mais prejudicada, né, com todo esse rolê do racismo. E o quanto
todas as outras etnias também têm esse medo e essa fobia de nós, né? De alguma forma assim, instintiva, eu já sabia disso. Aí quando eu comecei a entrar em contato com essas ideias, né, através do Lázaro e do José, esclareceu muita coisa na cabeça, né? Aí eu me interessei, acho que eu li umas 80 páginas do livro, depois vim pra Camamu, né, fiquei sem acesso. Mas é isso, estamos aí na caminhada. Fala com nós, Marcel. Gap, filosófico. Em 1990, uma empresa chamada YMET desenvolve uma pílula que promete embranquecer as pessoas pretas. Essa pílula, ela entra na corrente sanguínea, se espalha por todo o corpo, né, até chegar à derme, né, da pessoa, e aniquila, destrói a melanina, né? Tem uma espécie de tratamento à condição da negritude. E eles anunciam isso publicamente, né, para a mídia, né, e fazem uma conferência. Essa empresa é uma grande empresa de cosméticos, né, e ela faz um anúncio público, né, e convoca um evento para descrever os efeitos, né, e os contra-efeitos dessa medicação. Em 1991, né, esse evento ocorre e eles anunciam novidades assim, nesses eventos, né, de que não só essa pílula estava sendo proposta, mas intervenções cirúrgicas também iriam conduzir o que seria o futuro da raça, né? Ou seja, a YMET estava propondo uma aniquilação total da questão racial por parte dessas modificações cosméticas, né? Intervenções cirúrgicas como implantes capilares, né? Remoção da íris do olho e recolocação de uma íris de pessoas falecidas, né? E por aí vai. Cirurgias plásticas no nariz, boca, né? Estrutura facial. Esse evento que ocorre só lembrando de que esse evento ocorre, acho que ele ocorre nos Estados Unidos, né? Em Los Angeles. E quando eles abrem para o público, né, se pronunciar, um cidadão branco se levanta e questiona ao CEO da empresa, né, o seguinte: ele fala, vejo com olhos positivos que os senhores elaboram uma solução para uma questão que há tanto nos aflige há tanto tempo, né? Nesses últimos 500 anos não encontramos uma solução para o povo preto. Mas eu tenho um problema, né, que eu acho que vocês não levaram em consideração. O problema é que eles não são humanos. Bom, quando ele se pronunciou, fez um silêncio no evento, de que de
fato, todos entenderam ali que existia uma grande questão, né? Nenhum deles queria que esses sujeitos, né, ou esses não sujeitos, como ele falou, pudesse de alguma forma incorporar uma determinada humanidade, entende? Depois desse evento, essa empresa, o IMAT, né, ela cancela os produtos, né, e decide, né, que sua linha agora vai ser mais paliativa, né, ou seja, tentar minimizar os efeitos da negritude. Bom, obviamente, né, o que eu estou fazendo aqui é um conto, mas é um conto que eu acho que sintetiza, eu acho que qual é em geral, né, essas tentativas de socializar o povo negro, entende? Porque externamente parece que a questão racial é uma questão dérmica, né, ou uma questão genética, cultural, né, entende? Se reúne dentro desse conjunto algo que a própria racialidade branca elabora, entende? E ela propõe uma solução que não é solúvel, entende? Não é solúvel. Exatamente da mesma forma que o personagem é o intelecto. É ele que é o pilantra da jogada. O instinto é tranquilo, de boa. Ele só tá tentando sobreviver da melhor forma que pode. O problema é que ele tem mais poder do que ele conhece. Aí o intelecto que conhece acha que pode controlar todo esse poder. Inconstâncias. Desejos. Andanças. Daqui o dia nasce escuro, a noite quente, sol azul, o céu, o sol. Daqui o dia nasce escuro, a noite quente, o sol azul, o céu. Aqui tudo é visível, aparente, plausível. O desejo quente, frio, ainda desejo e nunca morno. O desejo latente pulsa, aqui, jamais contido, exposto, espuma, jamais escura, estrela, inteira, entregue, noite canta, sereia, vem ver. Sou tua, sou vento, fogueira, labareda, vulcão, nua, cinzas, carvão, na ponta do teu dedo e diante dos teus olhos, no amargo da tua língua, como uma ressaca que nunca cura. No amargo da tua língua, como uma ressaca que nunca cura. Como uma ressaca. I call upon your spirit from the salty reaches Que nunca cura. splashing round the perimeter.
silver Faz sim, é porque você não colocou pra fazer. See your face in that potato. Eu gostei. See your voice in that tomato. Feel your skin on the tip of my tongue. Taste like a bouillon. Taste like a bouillon. But if I want you, but if I want you. Sorry, sorry that I hate you. Preciso falar uma coisa, se é que já não ficou claro aqui nesse perfil. Não venha falar de autoria, de pirataria, de cópia, referente a arquivos que você utiliza e joga no Instagram. Utilizo, seja textos ou vídeos de origem primária que não te pertencem. Não venha me cobrar a autoria, né, de republicação aqui no perfil, porque você será completamente ignorado ou, dependendo, né, da situação da edição e etc. Se você for uma pessoa com o mínimo de noção, eu posso até considerar. Porém, fora isso, cara...